Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, então, permaneça conosco. Feliz do retorno ao convívio à instituição. Fazia 2 meses que eu não tinha a alegria de poder estar aqui, por compromissos pessoais. Queridos amigos, a plenária simples, como sempre, tranquila, dessa noite, tem como título o Brasil mais além. Muitas pessoas, quando eu trabalhei essa atividade, me mandavam perguntas sobre isso. O que era isso? Queridos, Brasil mais além é um livro da Federação Espírita Brasileira que aquele irmão estudioso que fez o trabalho em cima da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nosso irmão Duílio Lena Berni é um militar de carreira, advogado, e ele fez esse grande estudo sobre essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e chegou às mãos da FEB. E a FEB faz a parte do prefácio, fala sobre todo esse trabalho. Então, o nosso querido Humberto de Campos dita a obra para o Chico, sob a supervisão de Emmanuel, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e depois o nosso querido irmão Duílio Lena Berni faz uma análise, quer dizer, mais além. Importantíssima. E as palavras da FEB aqui, elas mostram a importância dessa obra. E o prefácio é de Emmanuel. Mas o que chama a atenção dessa obra Brasil mais além é que o Duílio Lena Berni foi o primeiro presidente do Centro Espírita Cacique de Barros, em Bento Gonçalves. Inclusive, o Centro Cacique de Barros tem um livro de memórias da instituição, e esse livro de memórias fala desse livro e desse espírita, desse militar, desse advogado. E os militares, eles sempre trocam muito de local no Brasil, né? Então ele esteve no Mato Grosso, esteve em Bento, Porto Alegre, e aonde ele esteve deixou grandes pegadas. Então essa questão é muito importante para os nossos estudos e reflexões. Porque na atualidade, se você vai prestar atenção, as pessoas estão um pouco assim, sem entender realmente qual é o papel da nossa nação. Por que tratam o Brasil como coração do mundo, como pátria do Evangelho? Na obra que nós falamos, tem uma explicação. Por quê? Naquele introdutório, aonde Jesus tem um diálogo com Eliu, ou Iléu, depende da tradução. E a América passa a ser um continente do futuro, porque a Europa e o Oriente estavam já e estão sobrecarregados, né, de acontecimentos. Aí uma terra virgem, além mar, que é a América, pode ser um campo para desenvolvimento dos espíritos, dos encarnados, longe das perturbações do velho continente e dos continentes anteriores. Então é um comentário muito bacana, mas muitas pessoas, eles não compreendem o porquê. Por que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, padece de tanta miséria?
Por que padece de tanta coisa equivocada que acontece? Porque aqui no Brasil, Jesus estabeleceu, e os prepostos estabeleceram reencarnações de espíritos de uma variante, de uma qualidade, de uma necessidade. Primeiro, no começo, as Américas começaram a receber espíritos que estavam já num certo grau um pouco mais adiantados, para que não ficassem na Europa, onde sabe-se que teriam grandes perturbações e era muito fácil para espíritos assim se tropeçarem, perderem-se nos anos e nos dias. Aí espíritos assim são encaminhados para um continente novo, a desbravar, aonde teria muita tarefa, aonde, quem sabe, as disputas seriam menores e esses espíritos ficam mais livres. E foi assim, desde aqueles que vieram além-mar, todos aqueles que também reencarnaram a partir dos movimentos de desenvolvimentos dessas duas áreas. Foi assim. Então, no Brasil também, uma coisa muito interessante é que nós, a pedido de Luís IX, Brasil, recebeu levas de espíritos comprometidos com a Revolução Francesa. E muitos espíritos reticentes que estavam em outros lugares foram depois trazidos à nossa pátria mais direta, à nossa pátria brasileira. O primeiro habitante branco do nosso país, na realidade, os dois primeiros, eram dois degregados, dois prisioneiros que foram abandonados aqui. É muito interessante porque aquela frota de Cabral, que a gente às vezes pensa que uma frota dessa é 3 navios, porque nós aprendemos no colégio que era Santa Maria Pintainina, não, tinha mais navios, porque a proposta era até as Índias. Então tinha navios particulares, tinha outras naus, e eram, se não me engano, 17 ou 15 no total. Mas poucas chegaram aqui, porque essas que chegaram, na verdade, os ventos mudaram. Os ventos mudaram e o senhor sabe que ventos eu estou dizendo. Os ventos da providência, que naturalmente sopraram os ventos materiais e as velas fizeram-se direção da onde nós, graças a Deus, estamos, que é o Brasil. Durou 40 e poucos dias essa viagem, um pouco menos, um pouco mais, até que chegou em Porto Seguro. Tudo tem a mão da providência. E foi deixado aqui depois de um certo tempo os degredados, 2. E um deles se desesperou, pegou um tronco, um junco e fez menção de ir atrás das caravelas que retornavam para Portugal. Tentou nadar, viu que não dava em nada, começou a chorar, e de repente, como por espanto, novamente, as águas trouxeram esse homem de volta às praias, e ele foi, talvez, os 2 primeiros homens ali, ele e outro companheiro, brancos, no sentido de entender, europeus, que começaram a colonização das terras brasileiras. E isso acontece também nas nossas vidas. A gente não sabe por que os ventos nos direcionam muitas vezes para cá ou para lá. Às vezes a gente fica à mercê dessas forças estranhas contra a nossa vontade, porque tem objetivos superiores. E nós todos na nossa vida temos Jesus e espíritos superiores que velam da nossa jornada. Como sabem, cada um de nós também tem espíritos protetores mais diretos, ou espíritos guias, como gostam de dizer,
que também nos acompanham desde antes, bem dizer, da encarnação ou da reencarnação. É muito claro isso. O Livro dos Espíritos explica muito bem essa questão. Então a nação também, naturalmente, tem lá os seus espíritos que coordenam processos dentro de cada área. Se cada um de nós tem espíritos protetores que nos guiam, e são espíritos com conhecimento ou com algumas questões mais adiantadas do que a nossa, porque cego não pode guiar cego. Nós temos isso em nações, e nós temos isso em planetas, e nós temos isso em sistemas. É assim que funciona. É assim que funciona nessa questão para todos nós. Então, Brasil Mais Além vai mostrando para todos nós quais são as características e quais são os objetivos. Bom, vocês notam que o Brasil é uma miscelânea de etnias, de pessoas, das mais altas condições, diferentes condições. É Brasil. Um continente inteiro, bem dizer. O Brasil foi um dos poucos que não foi separado. Teve um tratado da Tordesilhas que deu uma garantida lá antes, bem antes de pensarem no Brasil. Então o Brasil continua pleno. Mas qual é o papel do Brasil no cenário dos mundos? Segundo todas as observações que nós fazemos nas questões dos espíritos, ele tem um papel de alta importância, de estabilidade de todo o nosso sistema. Porque muitas pessoas, quando falam Brasil é o grande país, vai ser o grande país do futuro, a gente pensa em capitalismo, a gente pensa em grandes propostas, um país dominador, ditador de regras, como acontece muitas vezes por aí. Nada disso. As Romas ruíram. É assim. Então, não é esse o objetivo. O Brasil, coração do mundo, é um local, é uma pátria escolhida por Jesus, aonde diz na obra que ele transfere o seu evangelho, a árvore do evangelho, a árvore lá do Oriente, para as terras da América do Sul, precisamente o Brasil. Aí nós imaginamos que aqui também estamos assim, longe, protegidos de qualquer coisa errada, negativa. Negativo, nada disso. É Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é que espíritos da nossa categoria, espíritos que precisam certos aprendizados, vêm, encarnam para fazer as suas aferições. Ou mais ou menos assim, quem encarnasse na Suíça, a pontualidade. Quem encarnasse na Fenícia no passado, uma questão com o mar. Sempre cada país, cada região tem lá o seu estudo, tem lá o seu trabalho. E nós aqui a questão interior. Principalmente a mensagem mais importante do nosso país é a fraternidade. Acolhe todos os povos, sempre acolheu, e vem às vezes carregados das suas questões passadas, como eu disse, da Revolução Francesa. Os franceses vieram outras remessas de vários cantos do planeta, muitos escravos. A obra fala muito de escravos, dos escravos, quem eram os escravos. Tivemos quase 300 anos de escravatura, quem era. O Brasil acolhe, aqui começam alguns movimentos juntos com vários locais, no mesmo momento, abolicionistas. Então é importante. Então a gente acha que o Brasil, como é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o maior país cristão do mundo, o Espiritismo floresceu com força aqui,
é um país das mil maravilhas. Não. Aqui é um campo de trabalho, um campo de realização, um campo de edificação. Assim funciona. Então, muitas pessoas estranham, porque o Brasil é o Brasil. Por que que nós somos assim? Por que que o brasileiro é assim? Porque é assim. Porque são reencarnações. A gente traz de outras encarnações um jeito e um modelo de ser. Essa pátria é muito rica. É uma pátria muito jovem. A nossa república, bem dizer, tem 200 anos. Não é ninguém, nada. Nós estamos aprendendo agora com a democracia. Mas somos espíritos, grande a maioria de nós, que não aceita a democracia, desde que seja como você quer. Então hoje a gente vê conflitos na internet, lado A, lado B, mas na verdade somos todos brasileiros. E se isso for entendido como uma coisa natural para crescimento de todos, muito bem, muito bem. Mas ainda o nosso passado nos faz, assim, não aceitar certas questões. Gente, tudo tem tempo. O planeta tem o seu tempo. Desde que foi criado há 4,5 bilhões de anos, ele foi fazendo a sua jornada. Desde o primeiro homem, desde todas as propostas de trabalho que a gente teve, e podem estudar na obra Caminho da Luz e tantas outras que tem, vocês vão ver que houve só progresso. E a pergunta que eu deixo, vai haver progresso? Sempre. Sempre se melhora. Mas como é que se melhora? Melhorando os corações, melhoram as instituições, melhora a condição para todos. Nós, talvez espíritas, para compromisso sério, porque às vezes a gente gosta de dizer, nós fizemos isso, aquilo, nós entendemos assim, assado, mas eu tenho muito medo, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu fico vendo, eu estava fazendo uma atividade esses dias, que o título tinha O Sonho de Lutero. É um texto, até está numa obra do Vinícius que eu vi ali na estante de vendas, do Pedro de Camargo, que Lutero tivera um sonho, e nesse sonho ele acorda nos portais de um lugar luminoso, um lugar assim maravilhoso, e ele imagina o que seria esse lugar. Poxa, será que eu estou no céu? Aí ele vai até a porta desse local, tinha um anjo, e ele pergunta que lugar era aquele. O anjo diz, são o lugar das bem-aventuranças, um lugar, né? Aquilo que ele entendia como seria o céu. Aí ele faz uma pergunta muito interessante, estava preocupado: tem algum protestante aí no céu? O anjo respondeu: não tem nenhum protestante. O que me dizes? Nenhum daqueles que seguiram a reforma, a doutrina, conseguiram a salvação? Não, diz o anjo, não tem nenhum. Mas então, por acaso, quem se salvou, quem se salva nesse lugar são os católicos romanos da religião que nós abjuramos? O anjo responde para ele: nenhum católico romano aqui. Mas por acaso então são budistas? São aqueles que seguem a doutrina de Maomé? O anjo diz: também não, tem ninguém. Mas por acaso, porque se tivesse perguntado, se naquela época, Pedro, tivesse espiritismo, ia perguntar: então fosse o espírita. Hoje ia responder: não, essa turma não pisa aqui, não pisou não. Né, os teosofistas, mas não tinha, então ele não perguntou. Aí ele perguntou: mas afinal, quem que salvou? Aqueles que fazem o bem, aqueles que acolhem a viúva no momento de padecimento. Só disse: aqueles que praticam o Evangelho na sua acepção total da palavra. Aí Lutero diz: eu vou descer e vou fazer uma
reforma pequena na minha reforma nessa questão. É muito interessante esse sonho, muito famoso esse sonho. Não são denominações religiosas, são propostas de trabalho. Aí Kardec leu esse sonho, e aqui que eu acho interessante. Kardec leu esse sonho e não é que sonhou. E vocês também podem pesquisar sobre o sonho de Kardec. O sonho Kardec sonhou, só que deu ao contrário. Ele acordou num lugar terrível. Gritos, impropérios, choro, sofrimentos. E ele fica assustado. Tinha um anjo à porta. Aí ele diz: que lugar é esse? Aonde eu ouço tantos gritos, impropérios, que vale de dor e sofrimento? Por acaso jazem aí os crucificadores de Jesus? O anjo responde: não tem nenhum crucificador de Jesus aí, não. Eles já foram redimidos. Eles já redimiram, porque eles não sabiam o que faziam. Por acaso, então, esses imperadores terríveis, que também espalharam a destruição, dor e sofrimento? Não, eles não estão mais aqui, não. Porque eles também não sabiam o que faziam, e depois que entenderam, eles já foram para lugares celestes e continuaram a roda das encarnações. Mas então, deve ser Gengis Khan, Marco Polo, Alexandre o Grande, os grandes conquistadores. Não, esses também, diz o anjo. Esses também já passaram, já entenderam e estão cumprindo tarefas pelo planeta fora. Mas afinal, quem é que está aí? Quem é que está aí? Os cristãos equivocados de todas as épocas, que tinham ciência do que deveriam fazer e não fazia. Para esses, tudo é mais caro. Aí, segundo conta, Kardec acordou e escreveu uma pergunta número 642 do Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para se ter uma posição futura? Resposta lá está. Não basta só não fazer o mal. Você precisa fazer o bem, no máximo de suas forças. Porque aquele que diz assim: eu não faço mal para ninguém, mas não faz nem bem. Então quer dizer, bem dizer, reencarnação nula que dá negativo, se você vai entender. Então às vezes eu me assusto, indo para o encerramento, às vezes eu me assusto conosco, porque nós temos ciência do primeiro movimento da era cristã, que é Moisés. O segundo movimento da era cristã, o Evangelho, a graça, Jesus. E o terceiro movimento da era cristã, o Consolador. Nós temos 3 ferramentas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, abre com os 10 mandamentos, vem Jesus e vem o Espiritismo. Nós temos essa realidade. E como nós, espíritas, estamos agindo. Aquele que não conhece vai errar por desconhecer. Mas e nós que temos plena ciência das realidades espirituais? Nós que sabemos de onde viemos, para que nós estamos aqui, para onde nós vamos, qual é a nossa tarefa aqui? E a tarefa é simples, né? A tarefa aqui é muito simples. É melhorar-se. Ponto. E se tua ação puder ajudar algum coração ali, faça. Então a tua proposta é progredir, segundo o Livro dos Espíritos, e ajudar no progresso. Essa é a nossa proposta. Então eu vejo nós, muitos espíritas, muitas vezes em posições que me chamam a atenção. Daqui a pouco a gente vira autoridade. Aí nós já reencarnamos nessa pátria, talvez aonde tenha certas necessidades. Temos a alegria de talvez ter reencarnado
segundo o Haroldo, quando eu vi numa atividade dele, nós tivemos a alegria de ter encarnado, e com certeza, a grande maioria dos espíritos que nós fizemos sofrer no passado estão conosco hoje. Nós conhecemos toda essa revelação. Muitos espíritos também que eu vejo falam que é espírito, mas não conhecem espiritismo. As obras de Kardec muitas vezes são relegadas. E a gente fica nisso. E conhece tudo e não consegue amadurecer-se. Não consegue iluminar-se. Não consegue mudar o seu jeito. Continuemos o mesmo debochado, continuemos o mesmo a pessoa cruel pelas atividades dos outros. O evangelho é riquíssimo. Aí eu vou na biblioteca, como eu fui hoje ali, eu vejo grandes livros, bons livros, mas às vezes eu me assusto de tanto livro que tem, às vezes tira o foco daquilo que precisa, das obras que nós precisamos. Aí tem um comentário do comentário. Como? Mas eu gosto. Mas nós espíritas precisamos Evangelho, Kardec e as obras básicas complementares. E natural, as obras de apoio e outras obras que vão chegando. Porque novidades do mundo espiritual não tem vindo, não. Tem comentários em cima dos postulados que já estão. Nossa tarefa, então, é iluminar-se. Nossa tarefa, então, é ajudar a iluminar e cuidar. E cuidar para não dar no sonho de Kardec, né? Cuidar. Porque quem é muito dado, muito será cobrado. Então, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e o Brasil mais além, porque das terras brasileiras também sai luz para o planeta. Principalmente nessas áreas que eu falei para vocês. É um país acolhedor, que acolhe, corações acolhedores, mas também de personalidades difíceis. E se nós somos elas, temos que trabalhar nosso coração, temos que iluminar nosso coração e temos que entender por que estamos encarnados nesse planeta, precisamente nessa pátria. Por que vamos encarnar na nossa família? Quem são os personagens? O que eles têm se mostrado para nós? O que eu preciso melhorar em mim para que eu possa ser mais acessível aos corações? Isso é tarefa. Então, há uma felicidade de nós estar aqui. Mas, como nós dissemos, o Brasil, coração do mundo, principalmente, é um hospital de almas. É um hospital de almas. A gente pensa em coisas diferentes, mas não é. A gente é uma pátria, um coração, onde acolhe espíritos, muitas vezes comprometidos com o passado, como nós. É aqui que a gente é trazido. Fantástico estar aqui. E também vocês sabem que corações muito especiais vêm nos fazer companhia, nos auxiliar nessa tarefa, nessa terra. Então é uma alegria nós estar aqui. E tem muitos companheiros que ainda criticam o Brasil, porque é isso aqui. Calma. É um país generoso na concepção, na questão de entender também qual é o objetivo da terra brasileira, do Brasil, no cenário dos mundos. Não é ser maior na questão material, talvez, e sim na questão humana. Na questão humana. Então, a gente fica feliz que vê lá os haitianos sendo acolhidos, pessoas do mundo todo sendo acolhidos aqui, ninguém bota bronca contra, está tudo certo. Mas nós também temos grandes tarefas como brasileiros para realizar pela nação.
pela nação. Primeiro é mantendo-se em paz e fazendo o que Jesus nos convoca a fazer. Vivendo aqui como verdadeiros cristãos, que é o verdadeiro espírita. Então é essa a tarefa. Então, nessa noite, queridos amigos, que nós estamos encerrando, quis falar dessa questão do Brasil, coração do mundo, desse livro fantástico de Humberto de Campos, da Lavra de Humberto de Campos e Chico, e também dessa questão do Brasil mais além, do nosso querido irmão, já desencarnado, Duílio Lena Berne, um personagem que esteve aqui no Movimento Espírita Gaúcho, Movimento Espírita Brasileiro, FEB, e que vem fazer comentários profundos assim sobre os acontecimentos nesses 500 anos de história da nossa linda nação. O nosso cenário para o futuro está traçado. Então temos que fazer a nossa parte. O Brasil vai cumprir o seu objetivo no cenário dos países perante o mundo. Vocês podem ter certeza. Vai cumprir, está cumprindo e vai cumprir cada vez mais. Estamos chegando nas portas, ou estamos já adentrando naquele período que nós chamamos de período da regeneração, e estamos deixando para trás mundo de provas e expiações. Isso leva um tempo ainda, porque é uma troca, né? E o Brasil tem a sua tarefa nessa questão. Então, meus queridos amigos, fica para vocês essa pequena lembrança, essa pequena plenária a respeito da nossa casa, onde nós estamos todos encarnados aqui no país, né? Felicidades de estar aqui. Temos que começar a falar disso. Feliz ser brasileiro, feliz estar aqui. Isso é importante. Então agora, queridos irmãos, quem está em casa, bem como aqueles que estão aqui, nós faremos o passe coletivo aqui na instituição, e aqueles que estão em casa também podem fechar seus olhos, direcionar seu pensamento a Deus, a Jesus, que durante a minha prece de encerramento, a nossa prece, os passistas, socorristas, estarão atendendo a todos os corações, de acordo com as suas necessidades. Amado Mestre Jesus, Tu dissestes outrora, aonde 2 ou mais estivessem em Teu nome, ali Tu estarias. Somos mais de 2, Senhor, aqui na instituição e também conectados conosco, todos. Por isso sentimos a Sua presença, Senhor, através da presença dos Seus, o Seu amor que nos banha a todos, nos envolve a todos, depois de mais um dia de trabalho e buscando novos dias de trabalho e realização. Que os passistas e socorristas possam levar a cada qual, aqui fisicamente como espiritualmente, onde quer que estejam, através da transmissão do pensamento, através das ondas do fluido, todas energias necessárias para o refazimento de cada um, de acordo com as suas necessidades. Que os lares sejam envolvidos em luz e paz, que os locais de trabalho, que os templos religiosos, que os palácios governamentais, que os cárceres, que os locais de auxílio e ajuda, principalmente nessas épocas de inverno rio-grandino, que todos, enfim, recebam dessa luz augusta que vem do coração amado de Jesus e nos envolva a todos. Que essas energias também sejam levadas a vales de dores e sofrimentos nos planos espirituais e também, Senhor, nas dimensões espirituais no umbral, aonde necessitados de paz e consolo clamam pelo Teu amor.
que todos possamos ir para casa em paz, e todos que estão nos ouvindo em casa, estão em casa, fiquem com Deus, agradeçam a Jesus e sejam felizes. Muita luz, muita paz a todos. Que assim seja.